Sabe, queridos, quando essa palavra começou a ser entregue ao meu coração, fazem mais ou menos umas 2 semanas, se eu não me engano. Eu tenho lido na minha leitura diária Hebreus. É um livro que fala muito profundamente desse amor de Deus, da obra do Espírito no meio do seu povo. É tremendo ele falando sobre a graça. E aí eu cheguei num texto que está escrito aí no seu boletim, que diz assim, Hebreus 5:7, durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas, e em alta voz e com lágrimas, aquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. E quando eu comecei a ler esse texto, eu parei aí. E eu comecei a questionar o Senhor e dizer, Deus, como assim? O Senhor Jesus, durante os seus dias de vida, com lágrimas e súplicas, chegou ao Pai e disse, me livra da morte. E Hebreus está dizendo que ele foi ouvido. E pelo que nos consta, Jesus foi à morte, verdade? Então parece que o autor estava meio confuso aqui. Jesus não foi ouvido. E aí eu comecei a orar e conversar com Deus a respeito desse assunto. Eu digo, Senhor, me fala. Alguns irmãos disseram, não, é porque foi a outra morte que... E aí a gente começa a ouvir algumas coisas que realmente fazem sentido, mas ainda o meu coração estava inquieto. Eu queria ouvir mais, eu queria entender mais. E eu lembro que há 2 semanas atrás eu estava me preparando para ver a igreja. E durante esse tempo, normalmente eu e o pastor, quando estamos nos preparando para sair, a gente usa bastante tempo conversando sobre a palavra. E é aquela hora que antecede aí a saída para as atividades, que a gente conversa o que é que a gente tem lido na Bíblia. E eu comecei a conversar com ele, me preparando para vir. E eu disse, amor, esse versículo tem mexido com o meu coração. E eu não consigo entender tudo, eu quero entender mais. Como assim? Ele foi ouvido. Como assim? E nesse tempo, enquanto ele se preparava e eu também, Deus falou comigo de uma maneira tão direta, tão audível, tão forte. Ele disse um versículo para mim assim, que diz assim, Deus o fez pecado por vós. Queridos, quando eu escutei esse texto, e eu escutei de novo, Deus falou de novo comigo naquele quarto ali, e disse assim, eu fiz dele pecado por vós. Olha, eu comecei a chorar copiosamente. O pastor tomou um pouco de susto, né? Que sua esposa está bem, está conversando sobre a palavra, e de repente cai um choro profundo. E é isso que eu quero compartilhar com vocês nesse dia. O que foi que Deus falou comigo naquela manhã? E eu fiquei um pouco preocupada, porque eu disse, eu vou chegar na igreja com um nariz vermelho, né? E as pessoas vão achar que houve alguma coisa, né? Me ajuda aqui, Senhor. Mas eu não conseguia parar de chorar, porque foi algo tão grande. E tem a ver com esse amor. Algo tão grande, tão imenso. E minha oração ao Senhor é que você saia dessa manhã entendendo o que é que Deus quer falar com você. Eu quero ouvir mais. Eu quero saber mais. Eu quero mergulhar mais nesse rio. Porque só vale a pena viver se nós vivermos para Ele. Há um propósito na existência da sua vida e você precisa entender. Porque senão você vai passar a sua vida inteira frustrado. Por exemplo, nessa manhã é possível que alguns tenham vindo aqui para ouvir algumas respostas de Deus. E Deus tem muito prazer em fazer isso. Alguns talvez vieram com uma vontade muito grande de ser amado, de ser acarinhado, de ser abraçado, de ser consolado. E não tem nada de errado nisso. Mas Deus quer que você suba mais um degrau. E para que você suba mais um degrau, você tem que sair daqui compreendendo exatamente aquilo que Deus quer falar com você. Porque Ele já começou a falar. E Ele vai falar profundamente aos nossos corações. O ponto é, será que eu vou ter disposição de ouvir o que Ele quer falar comigo? Será que eu estou pronto para mudar algumas coisas que para mim são confortáveis, eu já me acomodei aí? Deus quer falar com você nessa manhã. O meu coração e o desejo da minha alma é que você escute, porque eu tenho um anseio muito grande de ouvir mais. Amém? Sabe de uma coisa, queridos? Como é que a gente pode entender isso? Ele foi salvo da morte ou ele não foi salvo da morte? A base da nossa caminhada cristã é o amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Sabia que você hoje é um cristão por causa dessa entrega?
É como se a gente estivesse caminhando aqui, ó, e aqui embaixo, esse chão, esse piso, fosse amor. E você estivesse andando em cima dele. Porque a nossa caminhada cristã, ela tem como esteio, como base, como referencial, como movimentação, o amor. E é interessante porque a gente tem dificuldade exatamente nesse ponto. Porque o amor de Deus, ele se manifesta nos relacionamentos com o outro. Se fosse somente na oração ao Pai, era mais fácil, verdade? Mas o amor de Deus, ele é visível quando ele é exposto no meu relacionamento com você. Então, a gente acha, às vezes, com o tempo de vida religiosa, que a minha caminhada cristã ela é baseada na quantidade de versículo bíblico que eu tenho decorado, na quantidade de dons que eu posso manifestar, dom de língua, dom de cura, coisas espetaculares, aí eu posso avaliar que você realmente é um cristão autêntico. No tamanho da fé que eu tenho quando eu passo por uma provação, então, se eu reagir bem nessas situações, se eu tiver uma atitude positiva, aí eu sou um cristão autêntico. Tudo isso é importante. Mas sabe, queridos, a base da nossa caminhada cristã, aquilo que nunca vai passar, nunca vai passar, nem na eternidade nós vamos continuar vivendo esse dom tremendo chamado amor. O dom de língua vai passar, os dons de profecias vão passar, não vão precisar de fé, todas as coisas vão passar, mas algo que nunca vai passar é o amor de Deus. E se isso não é uma realidade na minha vida, eu ainda não experimentei vida cristã. Eu não sei o que é. Eu acho que vida cristã é assim, Jesus me salvou para me dar um monte de coisa boa, porque eu sou próspero. Eu não fui feito para ser cauda, mas cabeça. Então eu sou maravilhoso. E eu não entendo que Deus me chamou para fazer algo que Jesus fez por mim. Para ser entregue da mesma forma que Jesus foi entregue. Nós precisamos entender isso, para a gente saber se a gente quer andar nesse caminho. Tem se pregado um evangelho muito sale. Venha para Jesus que Ele vai resolver seus problemas. Ele resolve mesmo. Mas não foi para isso que Ele lhe chamou. Se você entrar na vida cristã, contando todos os dias de manhã qual é a bênção do dia, você vai viver de migalhas e de miséria. Mas se você começar a ousar para fazer a mesma coisa que Jesus fez, você vai experimentar o melhor da terra. Tem um versículo que a gente gosta muito, e eu vou citar ele no final, mas vou citar agora. Nem olhos viram. O que mais? Jamais ninguém viu. A gente gosta disso. Uau! O que será que tem lá em cima me aguardando? Eu acho que tem um pacote de coisa boa. Que amor é esse? Então sou eu que sou amada, né? E é mesmo. Mas se você parar aí, você vai receber muito pouco. Você vai entender nada. Você vai viver numa vida sem significado nessa terra e no futuro. Eu não sei onde você vai estar. Porque a palavra de Deus é tão radical que Ele diz assim, que se você não me amar mais, olha, Ele está avisando, se você não me amar mais do que você ama seu pai, sua mãe, seus filhos, seu irmão, até a sua própria vida, você não tem parte comigo. Não adianta você ser religioso, ter uma lista de dons para apresentar, ir para a igreja diariamente, fazer suas orações, isso não vai adiantar. Se a estrada que você anda, segunda-feira, terça, quarta, quinta, não é o amor de Deus. Mas sabe, pastor, é porque o meu discipulador não vai entrar lá em cima com você. No seu appointment só tem você e Jesus. Sua palavra, seu espírito, o intercessor diante do Pai. E aí você vai dar conta de si mesmo. De si mesmo. Você vai dar conta de si mesmo. O seu pai e a sua mãe não vão dar conta de você. Você não vai dar conta do seu pai e da sua mãe. Você vai dar conta de si. Entende, queridos? Hoje de manhã eu li um versículo que me deu um impacto muito grande. Eu quero que você abra aí em Gênesis. Você tem uma Bíblia? Se não tem, vai escutar, né? Gênesis capítulo 6.
Não está aqui na listinha do boletim, certo? Hoje foi uma leitura assim, de flash, que Deus me deu de manhã, eu vou dividir com você, ok? Diz assim. Gênesis 6:6. Você pode anotar, depois você procura na sua Bíblia para conferir, certo? Eu vi um final desse versículo que me deu assim uma sensação de dor, e você vai entender isso na continuidade da palavra. 6:6 diz assim: então o Senhor se arrependeu de ter feito o homem sobre a terra. Gênesis 6:6 diz assim: então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso lhe cortou o coração. Sabe, queridos, quando eu vi esse versículo de manhã, eu digo: Senhor, acho que às vezes a gente imagina que você é um Deus insensível, né? Porque eu acho que cada um de nós já sentiu em algum momento o coração cortado, não é? Por causa de uma decepção, por causa de uma coisa que eu não esperava, não é assim? Deus sente também. Você já notou que coisa tremenda? Deus se arrependeu de ver o homem por causa da quantidade, da perversidade que havia na terra. Agora veja só, queridos. O seu amor, o amor de Deus por nós, que é a base de toda a caminhada cristã, esse amor grande de Deus por nós, ele resultou numa entrega imensa. Agora veja, se nós não compreendermos e vivermos também, juntamente com Ele, essa entrega, nós nunca vamos experimentar a plenitude de Deus na nossa caminhada, e muito menos gerações de bênçãos a começar em mim. Vamos continuar o texto aqui, para você ir acompanhando comigo, certo? Nós vamos falar um pouquinho sobre o amor de Deus. O primeiro ponto tem assim, o amor do filho pelo pai. Eu acho que dá até para você completar aí, não é? O amor do filho pelo pai. Vamos entender um pouco esse amor, essa relação. A intimidade de Jesus com o pai, o andar junto, as expressões de amor, elas são marcantes na palavra. Quando você começa a ler os evangelhos, você vê uma relação de intimidade com Jesus e o pai muito próxima, muito achegada. Algo que parecia que Jesus não precisava nem falar, né? Em algumas situações você vê ele citando, o pai já sabe, né? O pai sabe todas as coisas. Porque nós estamos muito juntos. Em João 10:30, diz assim, eu e o pai somos um. Então, era uma intimidade profunda e íntima, né? João 6:57 diz assim, da mesma forma como o pai que vive me enviou e eu vivo por causa do pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. João 14:31 diz assim, todavia é preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai. E faço o que o meu Pai me ordenou. Levantem-se e vamos daqui, certo? Então, quando você começa a buscar nas Escrituras, você vai ver várias expressões de amor, de envolvimento, de entrega de Jesus pelo Pai. No segundo ponto, nós vamos falar um pouquinho sobre o amor do Filho por nós. É muito comum a gente ver pessoas até no meio evangélico, Jesus te ama, né? Jesus te ama. Jesus te ama, né? E aí a gente ouve muito sobre esse amor de Jesus. O problema é que às vezes a gente não entende o significado. A gente sempre associa amor a alisar, a carinho, a um sorriso. A gente nunca associa amor a uma varada, né? A uma correção, a uma exortação. Eu vou lá na casa de Helga e vou exortar a Helga. Meu Deus, isso não pode ser amor. Vai ser um complicador aí, você vai quebrar assim, a sua amizade com a irmã. Então, não associe o amor. Eu não consigo entender o que significa amor. Né? Mas olha que coisa tremenda. O amor do filho por nós era tão intenso, que, lendo Hebreus ainda, me chamou a atenção um texto em que Jesus nos chama de filhos. Porque a gente sempre fala de Jesus como o meu irmão mais velho, não é assim? Ele é o primogênito de uma nova raça e nós somos seus irmãos. Não é verdade? Está todo mundo muito quietinho. Estamos com sono? Não. Ok. Prestando atenção, né? Amém. Então, veja só. Em Hebreus, capítulo 2, verso 12 e 13, Jesus se revela. Porque é interessante você ver o amor de um irmão pelo outro, né? Você tem seu irmão, sua irmã, você ama, tal. Até o dia que você tem um filho, né?
quando você tem um filho. É engraçado porque quando você tem um sobrinho, você diz assim, você não tem filho ainda, tem um sobrinho. Meu Deus, é mesmo que isso é meu filho, né? Ai, eu amo tanto, quando eu passo na rua, eu quero comprar uma coisa para ele, né? Aí você tem um filho, né? Oh. Eu pensei que eu sabia o que era ser papai e mamãe com meu sobrinho. Verdade? Mas o filho é uma relação muito... Meu Deus, eu não posso falar muito sobre isso, que o pastor disse que eu sou muito mãe, né? E eu fui mãe muito cedo, com 18 anos eu fui mãe, né? Essa pérola que estava aqui adorando o Senhor, né? Eu recebi de presente, eu me lembro da alegria imensa que eu senti, né? Quando ela veio e os outros também. Mas sabe, queridos, essa relação de filho com mãe, de mãe com filho, de pai com filho, ela é muito... E aí Jesus, né, que é o irmão mais velho, ele se denunciou, né? Porque quando foi escrito em Hebreus, diz assim, olha só o que diz Hebreus. Proclamarei o teu nome a meus irmãos, na assembleia te louvarei. E também nele porei a minha confiança. E novamente ele diz, aqui estou eu, com o quê? Com os filhos. Aí ele tomou posse da gente, né? Por isso que quando assim, Jesus, meu pai, não está muito errado, né? Porque essa relação de filiação, de paixão, de entrega, de amor profundo, estava explícita aí. Então, veja só, tão profundo esse amor de Deus, de Jesus conosco, a ponto de produzir uma intercessão apaixonada antes da sua morte por aqueles que sempre ocupavam suas orações. Olha só, imagina a seguinte situação. Você vai morrer amanhã. Não é palavra profética, não receba, ok? Vamos fazer uma suposição aqui. Está tudo certo, você já sabe, então amanhã vai ser seu dia. O que você faria um dia antes? O que você faria, o que você pediria ao Pai? O que você recomendaria às pessoas que estão ao redor, né? Eu imagino um pouco o que seria, porque quando meu marido teve um infarto, nós passamos por uma situação bem difícil, né? Um impacto. E no dia seguinte ele iria fazer o cateterismo lá e tudo. E a primeira providência dele foi chamar a Rebeca, pastora Rebeca, e dizer, filha, porque era aquela que chorava menos, assim, menos... né? Senta aqui que papai vai precisar de passar umas coisas para você, porque se meu papai me resolver levar agora, existem algumas coisas que você precisa organizar para mim. E aí minha Priscila, que... já saiu fora, e Rebeca... engoliu o chorinho ali e diga, tá, pai, fala aí. Durona, né? Mesmo que por dentro estava assim meio, Senhor, será que é agora, né? E aí anotou tudo. Mas o que você faria? Você recomendaria algumas coisas? O que você diria a Deus? Deus, cuida da minha filha, cuida do meu filho, não deixa ele isso, faz aquilo, não deixa aquela conta lá, não deixa ela perder a casa, né? O carro também ainda está pagando, arranja um trabalho não sei como. O que você diria ao Pai? Jesus entrou na presença do Pai, olhando aquele grupo de discípulos e tudo que ele tinha feito, o amor dele por eles, mesmo que, ó, cabecinha, pregava e não entrava muito, né? Tanto que logo depois da morte dele, você vê cada um, espalhou todo mundo, né? E aí Jesus entra na presença do Pai, sabendo que vai ser levado, ele começa a interceder por aqueles que, ó, cabeça dura, difícil, né? Quando a gente pega um discípulo assim, é meio, vamos embora, abra mão da sua vida, não é assim? Jesus entra na presença do Pai e começa a clamar por ele, sabendo que Pedro ia negar, verdade? Mas ele entra e ele começa a orar. E ele diz ao Pai, Pai, eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me destes. João 17:6. Eram teus, tu os destes a mim. Eles têm obedecido a tua palavra, eu rogo por eles. Eu não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que o Senhor me deu, pois são teus. Pai, eu não vou ficar mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti, Pai. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me destes, para que sejam um, assim como nós somos um. Eu não rogo que tire eles do mundo, mas que os proteja do maligno. Minha oração não é apenas por eles. Olha quando é que a gente entra aqui. Você está sentado aí, nesse dia, nessa manhã. Jesus, nesse dia, orou por você.
Já pensou que coisa tremenda? Anos e anos e anos atrás. Não rogo, minha oração não é apenas por eles, eu rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Olha que oração apaixonada. Você pode ver o quadro que antecedia a subida do mestre. Não havia uma oração aqui por, Deus, cuida de Maria, minha mamãe, entendeu, Senhor? Porque e os meus irmãos, que nenhum se converteu ainda. Coitado dos meus irmãos, Senhor. Olha para aquele pessoal. Não. O clamor de Jesus é por aqueles que Deus tinha dado a ele. E sabe, meus amores, a gente, às vezes, se apega tanto com a nossa família, né, de sangue, não do sangue, mas de sangue, minha irmã, meu pai, e devemos amá-los. Mas a gente tem que entender que existe uma família que é eterna. E Deus espera que você ame essa família. É interessante como a gente tem, muitas vezes, uma complacência, uma facilidade de aceitar e de perdoar aquele irmão de carne meu, né? Mas quando é um irmão da igreja, ele parece que é de outra matéria. Ele é feito de um negócio meio fedorento, então eu não vou perdoar. Se for minha mãe, se for meu pai ou meu irmão de sangue, mas é porque ele é o jeito dele, é assim mesmo. É o jeitão dele, já estou acostumada. Queridos, Deus espera que a minha relação de amor e de intimidade com meu irmão em Cristo, com todas as dificuldades, ele seja tão intenso, porque é esse irmão que vai passar a eternidade com você. Já pensou, gente? Dá uma olhada para o teu irmão e diga, querido, você vai passar a eternidade todinha comigo. Nós vamos ter que acertar as coisas aqui. Vai ter que amar. Às vezes eu olho para algumas irmãs e eu digo, olha só, se eu errar com você, hein, pastora, você vai errar, grandíssima possibilidade. Se você ficar bem pertinho de mim, é provável que eu vá pisar no seu pé em algum momento. Você vai desistir de mim? Porque eu não vou desistir de você. Se você pisar no meu pé, eu vou atrás de você. Eu vou amar você, vou fazer questão de ter comunhão de novo. Isso se chama caminhar uma estrada chamada vida cristã, que é amor de Deus. Um amor de Deus na prática, visível, intenso. Agora, olha só o amor do pai pelo filho. Nós vamos para o terceiro ponto que diz assim, o pai ama o filho e entregou algumas coisas nas suas mãos. Foi assim? O que é que está dizendo aí? Vamos ler comigo? O pai ama o filho, vamos ler comigo, junto comigo. O pai ama o filho e entregou tudo em suas mãos, tudo. Olha o amor do pai como é que é. Intenso, grande, profundo, sem limite, certo? João 1,3 diz assim, todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Ou seja, quando Deus construiu tudo que você vê, inclusive o seu nariz, foi feito para Ele. Tudo. Todas as coisas que foram criadas por Jesus, para Ele, por meio dEle. Se não fosse Ele, você não estava aqui, nem seu nariz, nem coisíssima nenhuma. Portanto, queridos, nós somos donos exatamente de nada. Quando você acha que aquela coisa muito importante para você é sua, lembre-se, todas as coisas foram feitas por Ele, por meio dEle e para Ele. E se não fosse Ele, não existiria. Eu tenho que ter essa consciência. Quando eu tenho essa consciência, eu começo a andar num caminho chamado amor, que faz com que você, para mim, seja mais importante do que qualquer coisa que eu tenha. Por isso, queridos, nós que estamos juntos e que pisamos, às vezes, no pé um do outro, não podemos abrir mão de ter comunhão e de amar meu irmão. Nós já perdemos esse direito. Porque um dia Jesus recebeu tudo do Pai. E, na verdade, tudo que está na sua mão é dele. O amor do Pai pelo Filho. Olha o que está em Lucas 3, 21, diz assim, quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba,
Então veio do céu uma voz dizendo assim, tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Ou seja, havia uma declaração de amor do Pai por Jesus muito extravagante também, ou não? Você imagina Jesus estar sendo batizado e uma voz vir do céu, altíssima, porque o que Deus estava vendo ali era algo tremendo, Jesus se submetendo a uma autoridade humana. E como nós temos dificuldade de nos submetermos à autoridade humana? A gente acha que isso não é amor de Deus, isso é porque aquela pessoa quer ser quem ela não é. Então, por que eu tenho que ter autoridade sobre a minha vida? Não tem que ter discipulador, esses negócios, tanta conversa fiada, história do pastor Júnior. É claro que você não leu a Bíblia. Porque nesse caso aqui, querido, Jesus, que é o próprio Deus, compreendendo a instrução espiritual, sobre a autoridade espiritual, ele se submete a João Batista e recebe o batismo de um homem. O próprio João não fazia ideia do que estava acontecendo. Mas o Pai sabia o que Jesus estava fazendo naquela hora, porque ele se submetia àquela autoridade humana que tinha sido colocada por Deus. Porque a palavra de Deus diz que não há autoridade que não tenha sido instituída pelo Senhor. E naquele momento ali Jesus se submete, e Deus não se contém. Ele dá um brado lá de cima. Esse é o meu filho amado, em que eu tenho todo o meu contentamento. Sabe, queridos, quando a gente se submete a uma autoridade espiritual que Deus instituiu sobre nossa vida, Deus não se contém. Porque, na verdade, a minha submissão ali àquele que está acima daquela autoridade. Aquele que decidiu que aquela autoridade seria colocada naquele lugar. E quando eu me rebelo contra essa autoridade, fazendo como se fosse uma comparação de que aquela autoridade ali é alguém que não vale nada, que uma pessoa que inventou uma história, eu entro no lugar de maldição, de insubmissão ao Pai. Agora entenda, há uma necessidade de que aquela autoridade que está sobre a sua vida seja gente séria, que obedece a palavra, que é compromissado com Deus, que tem vida reta. Não é qualquer autoridade, não é alguém que vem dominar a sua vida, não, porque a gente aprende no GE, não é verdade? Olha só, a palavra de Deus é o quê? A autoridade absoluta. A palavra do discipulador ela é relativa, ela tem que ter uma base bíblica para ser ouvida. É tão claro isso, queridos. Não entrem nessa cilada de sair debaixo de um caminho de amor que o Senhor está nos ensinando, de submissão à autoridade espiritual, para você viver uma vida sem sentido. Deus nos chama para amar com esse amor, com o amor de Deus. Marcos 9:7 diz assim, a seguir apareceu uma nuvem, os envolveu e dela saiu uma voz que disse, este é o meu filho amado, ouçam-no, ouçam-no. Agora veja só o que está em João 5:20. Pois o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. Sim, para admiração de vocês, ele mostrará obras ainda maiores do que essa. E tem sido feita pelas nossas mãos. Não há dúvida sobre a intensidade do amor de Deus pelo seu Filho amado. Porém, a palavra nos diz, através de Jesus, que Deus nos tem amado com a mesma intensidade que ama a Jesus. Você sabia disso? Olha o que está escrito em João 17:23. Ainda na oração de Jesus. Eu neles, leiam comigo esse texto, por favor. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amastes, como igualmente amastes a mim. Querido, olhe para você e diga assim, eu sou amado. Exatamente da mesma maneira que Jesus é amado. Você acredita nisso? Olha só, o Filho de Deus, Jesus, Yeshua HaMashiach, nunca desagradou o Pai, nunca pecou, nunca entristeceu a Deus sequer em uma mínima coisa. Agora, quando nós olhamos para nós, a gente começa a enumerar, né? Aquele dia eu fiz isso, esse dia eu me rebelei assim, aquele outro eu fiz isso, não é? Sabe por quê, queridos? Porque o amor de Deus, ele não é condicionado ao que eu faça ou ao que eu não faço. Deus me ama e pronto. Não é incrível esse amor? Eu não aprendi esse amor. Eu aprendi assim, que se eu for boazinha, não obedecer mamãe, obedecer papai, aí Papai Noel vai trazer um presente muito legal para mim. Se eu não obedecer, não vai ter presente de Natal, coisa nenhuma. Condicional. Amor condicional. O amor de Deus não é condicional. Não tem nada que eu possa fazer a mais para Ele me amar mais.
Ele me ama tudo. Senhor, me ama mais. Não peça porque não tem mais. Acabou, esvaziou todo já. Ele já amou tudo. Ah, então quer dizer, pastora, que eu posso fazer tudo que eu quiser de errado e Deus vai continuar a me amar. Vai! E se eu negar a fé, se eu jogar tudo para cima, Ele vai continuar a lhe amar. Meu Deus, a pastora está mandando todo mundo fazer pecado. Não. Então, qual é a diferença? A Bíblia diz, queridos, assim: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Eu amarei e farei nele morada. E aí, pastora? É assim. Se você amar o Pai, você vai receber a vida de Deus em você. Isso não tem nada a ver com o amor dele por você. Tem a ver com o benefício e o fruto de amá-lo. Quando eu digo, Senhor, eu vou te amar mais do que eu amo qualquer coisa nessa vida, aí Ele faz morada em você. Aí o Espírito de Deus passa a viver dentro de você como uma pessoa que vive dentro de você. E a palavra de Deus diz que se Deus não negou Jesus a você, como é que Ele vai negar outra coisa? Eu não entendo isso. Então eu fico assim, eu acho que Deus não vai me dar isso porque Ele não gosta de mim. Gosta, querido, ama apaixonadamente, mas você não deixa Ele dar. Porque você não o ama. Porque a estrada que você tem caminhado, talvez seja uma estrada religiosa, uma estrada da religião do meu pai e da minha mãe. Uma estrada de regras que eu aprendi, que eu acho que se eu fizer, eu pago a Deus o que Ele vai me dar. E Deus não tem negócio com ninguém assim. Deus nos ama apaixonadamente. Ele fica esperando com um desejo imenso de me abençoar. Deus acorda todo dia de manhã, se é que eu posso dizer que Deus acorda, porque nem dormita, nem dorme o guarda de Israel, continuamente na esperança de que eu abra a porta. Mas eu fecho, queridos. Porque eu escolho as coisas. Eu negocio com Deus, como se Deus negociasse com alguém. Ele diz, eu estou à porta e eu bato. Se você abrir a porta, por que a gente não abre essa porta, querido? Eu escolho as coisas de Deus, mas não quero nada com Ele. Sabe, Deus não negou Jesus, mas é juntamente com Ele que vem todas as coisas. É junto com Ele. Não é só as coisas, não. É junto com Ele. Sabe, meu amor, minha amada, meus filhos queridos. Romanos capítulo 8, verso 32, diz exatamente o que a gente estava dizendo. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas entregou por todos nós, como não nos dará, juntamente com ele, e de graça, todas as coisas. O pai presenciou o sofrimento do seu filho. Você já viu seu filho sofrer? Você já viu seu filho com a dor? Você já viu quando ele está enfermo, que ele se contorce de dor? O pai presenciou a dor do seu filho. Toda dor. O primeiro versículo que nós lemos, a Bíblia está dizendo que durante toda a sua vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas a quem o podia livrar da morte. A gente imagina que foi no Getsemane só. Não é verdade? Um dia antes de morrer, deu uma angústia em Jesus, aí ele ficou lá no Getsemane. A Bíblia está dizendo que nos seus anos de vida na terra, ele entrou na presença do Pai diversas e várias vezes, chorando e suplicando ao Pai que o livrasse da morte. Sabe, queridos, em Marcos 14, 32, diz assim, então foram para um lugar chamado Getsemane, e Jesus disse aos seus discípulos, sentem-se aqui enquanto eu vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar aflito e angustiado. E lhe disse, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Vigiem aqui, fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. E dizia, olha o que Jesus orava. Abba, Pai. Sabe o que é Abba, Pai? Paizinho. Na minha terra é painho. Painho é muito gostoso. Painho, manhinha, é um negócio, né? Quem é da terra lá sabe, né? Painho, né? É aquele negócio bem
né? E aí Jesus entrava naquele lugar. Você já imaginou o seu filho chegando juntinho de você e dizendo assim, paizinho, mãezinha, tem uma coisa que eu preciso falar. E aí ele dizia assim, afasta de mim essa dor. Mas sabe, painho, faça a sua vontade. Porque é ela que me interessa na minha alma, por mais angústia que eu tenha. Deus presenciou seu filho amado, buscando a sua face. Sabe, queridos, para que ele o livrasse da morte. Já imaginou uma coisa dessa? Um filho dizia a você, mãe, me livra da morte. O que você faria? As mães aqui presentes. Primeira coisa que você ia dizer assim, não dá para trocar de lugar não, eu entro aí, esquece aí, pelo amor de Deus, qualquer coisa, eu morro 3 vezes seguida, uma atrás da outra, se fosse possível, mas ele não. E Jesus entrou na presença do seu pai, clamando ao pai. Sabe, queridos, Deus viu esse choro, e a Bíblia diz que ele suou sangue nessa hora, né? Nós vamos ver isso um pouco mais para frente. Aí, ele presenciou todo o processo da cruz. A ida de Jesus. Marcos 15, 22 diz assim, levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, e o crucificaram. Dividiram as suas roupas, tiraram sortes para saber com o que cada um iria ficar. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, meu Deus, por que me abandonaste? Uma hora de muita dor, não é não? Um momento que ele nunca tinha experimentado antes, a ausência de Deus. Agora, vê que coisa tremenda, que Deus também viu durante o processo. Quantos já leram um pouco as Escrituras, naqueles momentos em que a Bíblia diz que haviam multidões seguindo a Jesus? Você já viu isso? Não. Que Jesus pregava e as multidões vinham e ouviam, e ele pregava de novo e ouviam de novo. Multidões! Quando você junta uma multidão, é impossível que as pessoas que estão nos arredores não tenham ideia de que tem uma multidão junta ali. Não é verdade? Principalmente naquela época, onde as cidades não eram como essas nossas hoje. Então, as multidões acompanhavam Jesus seguidamente. E uma grande probabilidade de, naquela hora da crucificação, aqueles homens que estavam ali, terem presenciado, escutado, ouvido alguma coisa daquilo que Jesus pregava, ou não. Não é assim? Agora vejam que coisa mais patética, que coisa mais incrível esse momento. Olha o que está dizendo aqui, no versículo 35. Quando alguns dos que estavam presentes ouviram Jesus falar, Eloi, Eloi, lama sabachthani, olha o que eles entenderam. Olha, está chamando Elias. Ele está chamando Elias. Sabe, queridos, esse negócio me chamou muita atenção. Olha só, o 36 diz assim, um deles correu, embebeu uma esponja em vinagre, colocou na ponta de uma vara, deu a Jesus para beber e disse de novo, vamos ver se Elias vem tirar ele daqui. Mas Jesus deu um alto brado e expirou. Pastor, o que você viu aqui? Meus filhos, quantas vezes nós ouvimos a respeito da vontade de Deus aqui, nesse lugar que você está aqui? Quantas vezes você viu o seu pastor dizer, então o pastor vai falar de submissão de novo para marido. Aí, mulheres, sejam submissas ao seu marido, que a palavra diz, se eles não obedecem a palavra, vão ser ganhos. Maridos, amem suas esposas, como Cristo amou a igreja. Aí o que é que você escuta? Ah, está chamando Elias. A Bíblia diz assim, quantas mensagens gravadas, vistas por internet, por tudo, ame o seu irmão. Se você faz um negócio com ele, e um dos dois tem que perder, perca você, meu filho. Ah, Elias, chamaram Elias aí. Quantas vezes a gente se faz de tonto? Porque sabe, queridos, na verdade verdadeira, aqueles homens sabiam que Jesus pregava. Jesus sabia, eles sabiam a palavra que estava sendo pregada, as curas que aconteceram, os milagres que aconteceram, as transformações que houveram, de mudança de caráter, de santidade, de discípulos convertidos, mas eles só escutavam o que eles queriam. Você escuta o quê? O que você escuta?
Quando você ouve a palavra de Deus nos ensinar que a caminhada cristã é dar, é entrega, é serviço mútuo, é amar o outro, é se dar. Ah, pastora, mas eu nem vi você fazendo isso. Não é para eu fazer, não, é para você fazer. Você não tem nada a ver com o que eu vou fazer. Eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer. Essa mensagem aqui é para mim. Quando eu leio a Bíblia, eu leio para mim. Para eu mudar. Para que eu seja transformada. A Bíblia, quando é entregue, queridos, essa palavra é entregue, é para você e é para mim. Mas cada um vai dar conta de si, o Senhor, daquilo que escutou. Você acha que quando esses homens chegarem lá em cima e disserem, mas sabe o que, Deus? Jesus chamou Elias. O que você vai dizer ao Pai? Você entrou no cilado e eu também. Porque nós estamos ouvindo a palavra. Eu não posso sair dessa porta aqui e continuar apartada do meu irmão. E continuar sendo maledicente. E continuar declarando minha falta de fé de que Deus cuida de mim. Que eu posso louvar e glorificar em toda e qualquer situação, porque Ele cuida de mim, porque Ele é fiel à sua palavra, porque Ele me ama sim. Eu vou dizer o quê? Elias, escutei lá o negócio de Elias, ele chamou Elias. Não foi, querido. Pastor Júnior só fala da visão. Hello! Para de falar de Elias. Encara a palavra. Isso vai mudar a sua vida, querido. A minha vida vai ser mudada. Eu não quero o próximo ano ser a pessoa que eu sou hoje. Eu preciso ser transformada de fé em fé, de glória em glória, de força em força. Nós não podemos nos assentar e dizer assim, olha, eu preciso ser amada. Quer ser amada, querido? Ame! Começa a servir. Ai, ninguém foi lá na minha casa me ajudar. Saia da sua casa e vai ajudar o outro. Você vai ver o que o amor de Deus vai fazer no seu coração. Eu não vejo Jesus em momento nenhum dizendo, puxa, ninguém me visitou hoje, né? Estou aqui sozinho, meus irmãos não me compreendem, eu sou tão magoado. Ó, Tiago, fulaninho, não sei o quê. Maria, tu esquecesse, Maria, do que Deus me mandou fazer aqui. Não tinha isso. Ele dava, servia. Para de ser doente, querido. Você é doente a vida toda. Você vai ficar abraçado com sua doença até morrer. Mas Deus não vai curar? Deus cura quando eu começo a dar. A cura passa por mim porque eu estou servindo o outro. A caminhada cristã é essa. Não adianta você inventar outra coisa. O evangelho da prosperidade é próspero. Sabe por quê? Porque Deus tem abundância para dar. Mas Ele quer que você dê primeiro. Você dá primeiro. Eu estava estudando com a senhora sobre a terra saudável e a terra contaminada, a terra que não produz nada. Quando você vai ler o texto em Hebreus, diz assim, a terra boa, que caiu chuva nela, e caiu chuva na outra terra, que só deu erva daninha, diz assim, a terra boa recebeu chuva, e ela deu muito fruto, e então foi abençoada. A gente acha assim, a terra deu fruto porque foi abençoada. Não. A terra já deu fruto. E depois ela foi abençoada. Deus está esperando que você comece a dar. Porque Ele quer lhe abençoar, querido. Ele tem desejo de fazer isso. Mas você fica estacionado ali, esperando que caia chuva. Dá fruto, querido. E Deus quer lhe abençoar, mas Ele está sendo impedido por você. Senhor, acorda, meu amor. Acorda. Há muito aí para ser feito. Mas eu acho que eu vou pregar, as pessoas não vão ouvir. E daí? Seu problema não é que elas se arrependam nem nada, é pregar. Pastora, se eu for orar, a pessoa não for curada. E daí não é você que cura, não. Você tem só que obedecer. Porque Ele disse que tem alguém doente entre vós. Vai lá, unge com óleo e ora. E a oração vai fazer um milagre. Eu nem sei que milagre é. Pode ser que seja curado por dentro e não por fora. Mas essa cura de dentro vai levar ele para a eternidade. Então nós queremos dizer a Deus o que fazer. Ó, Deus, eu vou lá na casa de fulaninha que está doente. Não me faça passar vergonha. Hello! Quem foi que disse que é você que vai curar? Deus não disse a você que era você que ia curar? Você vai ser obediente. E vai lá para servir. Entende, queridos? Eita, Jesus, que o negócio está forte. O coração está pegando fogo aqui, hein? Então, veja só, queridos. Vamos parar com esse negócio de... Ele estava falando de Elias. Encara.
Se você não encarar, você não vai sair daí nunca. Tem que sair daí. A grande angústia do mestre. Vamos parar para pensar um pouquinho. Por que Jesus ficou tão angustiado, hein? Porque eu vou te contar. Nesses dias de hoje, a gente ouve tanta coisa ruim acontecendo, né? Assim, gente que foi torturada, que arrancaram as unhas dos pés, das mãos, os dentes, as orelhas, o nariz, não sei o quê, não é assim? Coisa assim bem horrível, né? E parece que o sofrimento de Jesus, por mais que Mel Gibson tenha tentado botar naquele filme um sofrimento daqueles bem violento, né? Quem assistiu o filme lá do Mel Gibson? Tem umas horas que a gente fecha os olhos, cá para nós, até os homens, né? Os corajosos, valentões aí, de vez em quando fechava o olho, porque o negócio era pesado, verdade? Não dá para comparar com o real sofrimento que Jesus passou. Aquilo ali é físico, extremamente físico. Impactante, horrível, mas físico. Que sofrimento foi esse? Sabe, aí eu fui para pesquisar sobre esse suar sangue, né? Meu pai é médico, e eu perguntei, pai, é possível isso ou é só uma expressão de linguagem, né? Ele disse, não, filha, perfeitamente possível. Existe até um nome, e aí eu entrei na internet e descobri que tem uma coisa chamada hematidrose, que é hematomuidrose, que é o suar sangue. Aí acontece assim, é chamado de hematidrose. Essa reação é produzida diante de condições excepcionais. Para provocá-la é necessária uma fraqueza física, acompanhada de um abatimento moral violento, causado por uma profunda emoção, por um grande medo. A tensão extrema em contrações musculares localizadas produzem um rompimento das finíssimas veias capilares que estão sob as glândulas sudoríparas. O sangue se mistura ao suor e se concentra sobre a pele, então escorre pelo corpo. Então, foi mais ou menos isso, fisicamente, que aconteceu com o Senhor. Havia uma angústia intensa e imensa, e a gente imagina, às vezes, que por causa do tipo de morte que ele ia morrer. Mas você vai entender que não tem nada a ver com isso. Apesar do grande sofrimento físico que o Senhor suportou, não são poucas as histórias que a gente ouve de homens e mulheres que suportaram torturas grandes, né? Então a gente diz, e o que é que realmente estava apavorando Jesus? Por que essa angústia tão intensa? Então veja só, queridos, voltando lá para o texto de Hebreus 5:7, diz assim, durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Então, existem duas palavras, pelo menos, talvez até existam mais, no grego, que falam sobre morte. A morte física, ela é conhecida como apatinesco. Apatinesco, você pode dizer essa palavra? Está falando grego, gente. Apatinesco. É uma morte natural. É a morte que nós conhecemos. Essa que é conhecida de todos nós, certo? Então, existe um versículo em Hebreus que diz assim, da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso vem o juízo, esse versículo, quando aparece a palavra morte aqui, ela está associada à morte física. A morte conhecida por todos nós, né? O fato que nós já conhecemos e que nunca nos acostumamos, é verdade? Nenhum de nós, por mais que conheça e saiba que vai passar na vida de todos, né? A não ser que Jesus volte antes, para levar alguns assim, direto, né? Vai acontecer. Mas algo que nos assusta, porque quando Deus nos construiu, Ele não construiu com esse projeto. Esse projeto de morte física entrou depois do pecado, não é verdade? Então, o que a gente conhece sobre a morte física nos traz desconforto, inquietação, tristeza, um pouco de medo, né? Alguns que ainda não conhecem o Senhor, o que é que vai acontecer depois, né? E aí 1000 religiões começam a surgir, 1000 coisas ao redor para tentar melhorar a situação, né? Mas o fato é que vai se morrer um dia, verdade? Minha sogra diz assim, está todo mundo numa fila. Que horror, meu Deus. Ninguém sabe, não tem nada a ver com idade, nem saúde, né? Às vezes a gente vê uma pessoa enferma, dura 15, 20 anos, e a outra que estava saltitante morreu um ano depois, né? Então, é uma fila que não mede idade, condição financeira, pode ser pobre, rico, não importa. Todo mundo está na fila, né? E a gente diz assim, será que essa fila não dá para a gente ir? Né? Alguns dizem assim, trocar de lugar, quer não, querido, passa aqui na frente, né? Mas essa coisa da morte é algo terrível, né? Existem histórias e histórias que a gente ri. Eu me lembro de uma ocasião que o pastor foi
para um velório de um amigo dele, né? Um jovem que morreu num acidente de automóvel. Ele e mais um outro amigo da igreja foram lá visitar, eles eram solteiros ainda, e quando chegaram, a sala estava muito apertada, muito, 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 e todo mundo ficou em cima do caixão, sabe aquela coisa de botar o caixão na sala da casa, e todo mundo imprensado, e aí a noiva, a namorada do rapaz, recente-namorada, né, via a mãe chorando, uau, 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 uau. Aí ela via a mãe chorando, aí ela dizia, pronto, eu tenho que chorar também, né? Uau, 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 uau. E nessa cena, o pastor estourou de rir, ele e o amigo, os dois no caixão, assim, barriga encostada, assim, o cara ali, a mãe do lado, e ele saíram rindo, porque não aguentaram a cena, né? Então, existem situações na morte e situações, né? Algumas que a gente até ri, porque é tão, assim, cômica, que você passa por esses momentos, mas que, na verdade mesmo, a morte é algo que mexe com o nosso coração. Não é verdade, queridos? Nos assusta, nos entristece, a gente imagina a ausência daquela pessoa e todos os sentimentos que vêm nessa situação de perda. Verdade? Agora, a morte definitiva tem uma outra palavra para ela, que em grego é assim, thanatos. É mais fácil de falar, né? Vamos lá, thanatos. Amém. Ela tem a ver com uma futura miséria no inferno. É uma morte que ela está associada a uma distância, a uma ausência plena de Deus. Aí, em Romanos, capítulo 6, verso 23, diz assim, pois o salário do pecado é a morte. Essa palavrinha aqui, porque no nosso português a gente tem muito limitado a tradução, né? No grego e no hebraico, eles têm muitas palavras que, às vezes, a gente junta numa só. Mas o thanatos tem a ver, você vê que é morte também, é separação também, mas ele está associado a uma separação eterna, entende? Então, veja só o que aqui diz em 1 Pedro 2, diz assim, ele não cometeu pecado algum, nem o engano foi encontrado em sua boca, ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. E Isaías 59, 2 diz, mas as suas maldades separam vocês do seu Deus, e os seus pecados esconderam de você o rosto dele, por isso ele não os ouvirá. Então, a Bíblia está falando sobre dois aspectos, a morte natural e a morte espiritual. A morte espiritual, ela é terrível, porque é definitiva, é sinônimo de separação absoluta de Deus. E aí, queridos, é assim, Jesus nunca havia experimentado a ausência de Deus. Pastora, então como é que fica isso? Que morte foi essa? Aquilo que angustiava Jesus por toda a sua vida, se chamava separação do Pai. Agora, eu vou descer de novo, hoje eu estou subindo e descendo muito, né? Mas eu quero ficar mais pertinho de vocês. Olha só, queridos. Quando Jesus começou a perceber, entender o que era que ia acontecer, isso começou a trazer um peso de angústia, de tristeza para o coração dele muito intenso. Sabe por quê? Porque ele sabia o que era andar com Deus. Ele sabia o que era ser um com o Pai. Ele experimentava a intensidade e a riqueza que era se misturar. Tem uma música daquele Jesus, Adriano Romero, né, que diz assim, não sei de onde começas tu, não sei onde termino eu. E era essa a intimidade de Jesus com o Pai. Ele não se movia, ele não fazia nada sem a presença do Pai. Todas as coisas que Jesus fazia, ele e o Pai eram um. Todas as orações que Jesus fazia, o Pai faria também. A sintonia entre eles e a unidade entre eles era tão grande, que não havia um movimento que Jesus fizesse, que o Pai não estivesse com ele. Então, ele abria mão de qualquer coisa que fosse, não importava, para ter comunhão com o Pai. Por ele conhecer isso, experimentar isso, saber o que significava isso, sabe, queridos? Apavorava ele, angustiava a ponto de sair sangue do seu corpo. A possibilidade de ficar apartado do Pai. Sabe o que era que Jesus estava pedindo ao Pai? Pai, eu não posso ficar apartado de você. Ele não estava dizendo, Pai, não me deixa subir naquele madeiro, não. Ele estava dizendo assim, eu não posso viver apartado de ti. Como é que eu vou suportar
ficar sem a tua presença dentro de mim. Por que, pastora? Porque é o seguinte, queridos. Lembra que eu estava lá no meu quarto me arrumando e comecei a chorar? Que Deus falou comigo e disse assim: eu vou fazer de você, meu filho, pecado por causa de cada um desses. De Luana, eu vou fazer de você. Jesus dizia: pai, eu não posso ficar separado de você. Eu não posso morrer. Eu não posso ser distanciado da sua vida. Sabe o que Deus respondeu para Jesus? Eu vou fazer de você pecado. O que nos separa de Deus? Pecado, né? O meu pecado me separa de Deus. A Bíblia diz que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem vida, nem anjo, nem principado, nem potestade, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade. Nenhuma criatura pode nos separar do amor de Deus. Mas os meus pecados fazem separação entre mim e o meu Deus. Aí ele olha para o filhinho dele e diz: eu vou fazer de você pecado. Ele não disse assim: está muito bonitinho, mas vem aqui para você me ajudar. Olha só. Jesus, eu vou botar uma sacola aqui nas suas costas para você levar o pecado da humanidade? Não. Ele disse: Jesus, eu vou fazer de você pecado. Sabe por quê? Porque eu amo tanto Marcos. Eu quero trazer ele de volta. Então, meu filho, você vai passar pela cruz. E eu não vou deixar você carregar o pecado, não. Eu vou fazer de você pecado. E isso não vai me permitir nem olhar para você. Eu não vou nem olhar para você. Porque eu não posso conviver com pecado. Obrigado, meu amor. Querido, você sabe o que Deus fez? Porque me ama e ama você. Ele pegou o seu filho amado. E ele fez desse filho pecado. Porque te ama. Isso é muito grande. Eu não consegui parar de chorar naquele dia. Eu disse: como é, Senhor? Ele disse de novo a mim: eu fiz dele pecado por amor a você. Como é que isso não mexe com a gente? Por que isso não me constrange? Por que quando eu vejo uma oportunidade de pecar, eu peco? Por que, queridos? Que amor é esse? Por que é tão fácil para mim dizer: Jesus, será que eu posso fazer? É só um pecadinho. Por que, se o amor foi tão grande desse jeito? Por que eu me acho no direito de ficar apartado do meu irmão? Por que, queridos? Será que a gente não sente nada? A gente não entende nada? A gente vai passar a vida cristã inteira agindo. Eu acho que ele falou: Elias, como? Como é que eu posso fechar meus olhos para um tamanho de amor desse? Deus disse até o fim: eu vou fazer de você, Jesus, pecado. Por amor a Pedro, por amor a Marcos, por amor a Liliu, por amor a cada um. Eu vou fazer de você pecado. 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 Não é possível que isso não mexa com sua alma. Para mim só tem uma explicação: eu não conheço. Porque se eu conhecesse, jamais eu ia negociar pecado e abrir mão desse amor tão grande. É porque eu não conheço. Sabe, a Bíblia diz que quando a gente encontra uma grande pérola, a gente sai correndo, vende tudo que tem, joga fora, corre para aquele terreno e compra aquele lugar. Você conheceu a pérola? Pode ser que você tenha conhecido o abraço dos irmãos. Que é bom um abraço. Pode ser que você tenha conhecido: que igreja boa. Aqui tem profecia. Aqui tem cura. Aqui a gente ora e a gente consegue pagar a casa. Não entendeu nada. Não entendeu nada. Você precisa dizer: Deus, tem misericórdia de mim. Deixa eu ver a pérola, Senhor. Senão eu vou passar a minha vida inteira indo para a igreja e vou ter nada quando eu sair daqui. Nem vou ter aqui e nem vou ter na eternidade. Eu negocio o meu amor com minha esposa. Eu negocio a minha submissão com meu marido. Eu abro mão da disciplina dos meus filhos, porque meus filhos são mais bonitinhos do que o filho do meu irmão. Mas eu esqueço o preço que foi pago pelo Pai pela minha vida. Sabe, queridos, nós vamos sair daqui desse lugar. E é possível que a gente comece a voltar ao vômito. Vou reclamar de novo, vou murmurar de novo.
Vou analisar a pregação da pastora. Pode fazer tudo que você quiser, não tem problema não. Se eu souber que você fez, eu não vou sentir nada de chateação com isso. Nada. Mas se depois que você fizer tudo, você se apaixonar por Jesus, você disser, Deus, eu encontrei. Eu vou entrar nesse caminho e ninguém vai me tirar dele. Porque o preço que for, Senhor, eu vou pagar. Eu vou andar em amor. Eu vou amar meu irmão. Eu vou perder para ele ganhar. Mas eu quero que o Senhor, quando olhar para mim, diga assim, vai valer a pena. Valeu a pena eu dar minha vida pela sua vida e a vida do meu filho como um preço pelo resgate da sua. Isso é individual, queridos. Isso não tem nada a ver com religião. Tem a ver com minha vida e a vida do meu pai. Isso é individual. Eu não posso fazer por você. Eu não posso fazer por você. Minha oração, queridos, é que a cegueira que está nesse lugar ainda, por acaso, se tiver, que seja retirada para que os seus olhos possam ver. Ele ressuscitou. Sim. O Pai o trouxe de volta para perto dele. A oração dele foi escutada. Sabe, queridos, em Atos capítulo 2, Pedro diz assim, esse homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Deus ressuscitou Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Portanto, que todo Israel fique certo disso. Esse Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Aleluia! Ele ressuscitou. Aquela súplica do Filho foi escutada. Sabe, queridos, nós vamos concluir agora. É o amor que nos chama para a gente viver a mesma intensidade com que Ele nos amou, a mesma entrega, a mesma aliança, o mesmo sacrifício, a mesma morte, o mesmo esvaziamento de si mesmo até o fim. Deus me chamou para quê? Deus me chamou para me dar. Você acha que Deus quer fazer o quê com você, querido? A mesma coisa que Ele fez com Jesus. Vou para a cruz? Sabe por quê? Porque se nós não tivermos parte na morte de Cristo, nós não temos parte com a sua ressurreição. Quando Jesus foi à cruz, Ele negou-se a si mesmo, porque o desejo do coração dele era não enfrentar aquilo. Se esvaziou e se entregou. Nós precisamos de morrer. Morrer para nós mesmos, para sermos ressurretos com o Senhor. Agora, isso é possível. Se nós decidirmos amar verdadeiramente ao Senhor, acima de qualquer coisa, de qualquer pessoa, e amarmos com esse mesmo amor o outro. E aí, então, nós vamos ter parte, sabe em quê? Na mesma ressurreição, na mesma herança, no mesmo banquete, na mesma casa, e nós vamos ter o mesmo Pai. Jesus, você me chamou por quê? Eu quero dar a sua vida pelos seus irmãos. Se a gente fizesse um apelo aqui, quantos querem dar a sua vida pelo seu irmão? Eu acho que muitas mãozinhas iam ficar baixadas. Mas sabe, queridos, quando Jesus estava indo, disse a Pedro, Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Gasta os teus dias com elas. Põe ela no colo. Deixa o cheiro dela impregnar nas suas vestes. Trata as enfermidades delas. Quando uma se rebelar, vai buscar. Perde umas noites de sono para tratar delas. Você me ama, Pedro? Muito, Senhor. Eu só não me dou muito bem com os irmãos da igreja, mas eu te amo. Você não me ama, Pedro? 3 vezes Jesus diz assim, você me ama? Cuida delas. Você me ama? Cuida delas. A maior prova de amor que você pode dar ao Senhor é obedecer sua palavra, cuidar das ovelhas.
Romanos 6, 4 diz, portanto, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. E aí vem um texto, querido, que é bem conhecido nosso, que diz assim, vamos ler junto comigo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz, pelo que Deus também o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, queridos, só aí é que a gente vai poder experimentar o que está em 1 Coríntios 2,9, que diz assim, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, leia comigo, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se nós não amarmos como Ele nos ama, se nós não amarmos o outro como Ele amou, nós não vamos experimentar isso aqui. Você pode repetir 200 milhões de vezes, não vai acontecer. Pastor, o que é que nós vamos fazer agora? Eu quero entrar nesse caminho. Queria que todo mundo levantasse. Nós vamos abaixar nossas cabeças agora. Nós vamos fazer uma oração. Que amor é esse, hein? Que amor é esse que não mediu a sua entrega, entregou tudo que ele tinha. Eu quero que você baixe a sua cabeça, querida, agora, e vamos orar. Senhor, nós não somos capazes de amar o outro com esse amor. Ah, Senhor, Yeshua. Eu quero pedir que o Senhor, pela sua misericórdia, venha nos trazer discernimento espiritual. Visão aberta, para que nós possamos entender, Senhor, o que o Senhor falou conosco nessa manhã. Eu queria que a gente começasse confessando ao Senhor. Senhor, nós não temos amado, Senhor. Queria convidar você para vir aqui na frente, aqueles corajosos que estão dizendo, Senhor, pode usar meu coração. Usa a minha vida, Senhor. Me perdoa, Senhor, porque eu tenho amado mais a mim mesmo do que a Ti, Senhor. Queria que aqueles irmãos sinceros, com o coração, que receberam a palavra, que estão dizendo, Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. Eu quero que vale a pena os teus olhos, Senhor, o teu sacrifício pela minha vida. Eu sei que existe de Deus pra mim. Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Eu não entendo maior que o amor. Forte do amor do homem, mais profundo que o amigo, é o teu amor, maior que o amor do Pai, mais forte do amor do homem, mais profundo que o amigo, é o teu amor. Que amor é esse?
amado, precioso. Existem pessoas nesse lugar, Senhor, que foram tão feridas, tão feridas, tão feridas, tão feridas, que decidiram não amar mais, Senhor. E eu quero pedir, Pai querido, que o Senhor visite esses corações agora, Senhor, trazendo perdão genuíno, Senhor, para aquelas vidas que as feriram, Senhor. Porque se continuarem carregando essa dor, nunca vão experimentar verdadeiramente o Teu amor, Senhor. Querido, se você é um desses, essa é a hora. Essa é a hora de abrir a boca e dizer: meu Pai amado, quantas vezes eu tenho pedido ao Senhor para sentir o Teu amor e eu não consigo, Senhor. E eu quero desistir da minha dor, Senhor, para que eu possa viver intensamente esse amor tão profundo que o Senhor tem pela minha vida e que eu não consigo, Senhor. Eu quero declarar perdão, Senhor. Diga o nome dessa pessoa que tem lhe ferido, querido, e o seu coração fechou. Não fique com isso. Isso é veneno, isso estraga, destrói a sua alma, impede você de ter uma vida plena. Essa é a hora de você desistir da sua dor. Não importa o tamanho que elas tenham, não importa o tamanho da sua dor, desista. Ela não vai lhe levar para um lugar bom. Senhor, agora recolhe, Senhor. Recolhe essa dor, Senhor. Queremos declarar perdão sobre essa vida, Senhor. Batiza com Teu amor, Senhor, para que possa usufruir desse sacrifício tão precioso, Senhor. Existem pessoas aqui que foram amarradas por pactos e alianças malditas, Senhor, e têm vivido uma vida cristã medíocre, Senhor. Não conseguem experimentar da graça, do amor e da doçura do Teu Espírito. Recolhe agora, Senhor. Quebre e rompe essa aliança maldita, Senhor. Você pode orar, filho, dizendo assim: Senhor, em nome de Jesus, eu anulo, cancelo, quebro toda aliança maldita. Que eu tenha conhecimento ou que eu não tenha, feito com outro, que não seja o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E eu me jogo em Teus braços, Jesus. Tu és o meu amor, o amor da minha vida, o meu bem maior. Eu quero viver, Senhor, e ser um canal do Teu amor por onde eu andar, Senhor. Oh, Yeshua, alguns não têm experimentado esse amor porque tem medo, tem carregado um medo imenso no seu coração. E a Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Oh, agora é hora de atravessar esse medo em nome de Jesus. Ser forte e corajoso. Eu não te mandei, irei contigo. Não temas, não te espantes. Eu sou o teu Deus. Te tirei do império das trevas e tenho construído uma estrada nova para você. Oh, Yeshua, recalahanda perela e matrudas. Ao primeiro amor, onde tudo começou, Senhor. Leva-me ao primeiro amor, onde tudo começou, Senhor. Eu digo sim, Senhor. Eu digo sim. Eu digo sim, Senhor. Eu digo sim. Chamado Eu digo sim. Oh, Yeshua, Yeshua. Eu digo sim, Senhor. Eu digo sim. Oh, Deus. Eu digo sim, Senhor. Eu digo sim. Como da primeira vez, como no primeiro instante, como no primeiro olhar, como meu lugar, como na primeira vez, como no primeiro instante, como no primeiro olhar, como teu lugar. toma o meu lugar. Toma o teu lugar, Senhor. Toma o teu lugar, Senhor. Toma o teu lugar, Senhor. Agora, meu irmão, você vai encontrar alguém
As irmãs, abrace uma irmã. Seja um canal de amor agora sobre essa vida. Faça uma oração por ela. Permita que o Espírito Santo lhe use. Que aquele abraço que a sua irmã está precisando, você dê. Não espere ser abraçado. Abrace primeiro. Ore primeiro. Sirva primeiro. Enche a vida dessa pessoa do amor de Deus. Com o teu amor. Vem, Senhor. Vem me envolver com o teu amor. E conquistou meu coração, quebrou minhas razões, E me esvaziou de mim. Foi o teu amor que conquistou meu coração, que quebrou minhas razões e me esvaziou de mim. Foi o teu amor. Oh, aleluia, aleluia, Senhor, aleluia, Senhor, aleluia, Senhor, aleluia, Senhor, aleluia, 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 Senhor, nós te amamos, Jesus. batiza o meu coração, batiza o meu coração. Oh, Yeshua, deixa-nos ser conhecidos, Senhor, como aqueles que amam, Senhor. Nós não queremos ser conhecidos como aqueles que são mais religiosos, Senhor, mas como aqueles que amam verdadeiramente, Senhor. Uma igreja que ama, que ama, que ama, que ama, Senhor. Uma igreja que ama, Senhor, que ama, Senhor. Deixa-nos, Senhor, sermos conhecidos assim, Senhor. Oh, Yeshua, oh, Deus de amor, ouve a oração do teu povo nesse lugar. Quebra a geleira dos corações, Senhor. Quebra a frieza, Senhor, a cegueira espiritual, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Aleluia. Amém, queridos. Amém, amém. Amém, amém. Olha, baixei. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. O Senhor tem ouvido as orações do seu povo nesse lugar. Queria que fôssemos voltando aos nossos lugares. Deus quer nos fazer conhecidos como aqueles que amam. Como aqueles que amam verdadeiramente. Se permita ser canal desse amor. Permita que Deus te use para amar as pessoas. Você vai ver mudanças grandes acontecendo. Não queira ser conhecido com outro título, mas como aqueles que amam genuinamente. Amém? Glória a teu nome, Jesus. Está entregue a tua palavra, Senhor. E possa dar fruto para a tua glória, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.